Oi, queridos alunos do sétimo ano. Nessa aula de número 18, a gente continua falando de reino Animalia e a gente vai para o nono e último filo. Foi uma viagem bastante árdua, né? Mas vamos findá-la agora, né? Com o último filo, que é o filo dos cordados. Dentro do filo dos cordados, eu vou falar mais precisamente dos cordados vertebrados. Aí os cordados vertebrados, a gente vai para a parte 1, né? Eu salvo engano, 2 ou 3 partes aí sobre cordados vertebrados. Mas o fato é que nessa aula, essa primeira aula de cordados vertebrados, nós vamos falar de peixes e de anfíbios. Mas não se preocupe que eu vou dizer para vocês o que são cordados, quem são os cordados invertebrados e quem são os cordados vertebrados, a partir do próximo slide. Então, pessoal, os cordados, né? É o filo que a gente pertence, né? E aí, dentro do filo dos cordados, nós temos 3 subfilos, ok? Mas antes de a gente falar nesses 3 subfilos, eu quero falar para vocês as características que todos os cordados têm, pelo menos na vida embrionária. Então, todos os cordados possuem na vida embrionária, né? Aí pode ou não persistir a vida adulta, né? Algumas dessas estruturas ficam só na vida embrionária e outras persistem até a vida adulta, beleza? Mas vamos ver quais são as características que todos os cordados possuem, pelo menos no embrião. É um cordão nervoso dorsal, né? Cordão nervoso dorsal, que eu representei aqui Então, aqui é um cordado típico, né? Assim, é tipo um cordado genérico, um cordado onde eu posso mostrar todas essas características, ok? Então, cordão nervoso dorsal. Então, fiz um corte assim, ó, né? Longitudinal. E eu vejo que aqui é o cordão nervoso dorsal, ok? Nos outros animais, o cordão nervoso é ventral, é no ventre, né? Nos cordados, não, ele é no dorso, né? Outra característica dos cordados é notocorda. Então, todos os cordados têm notocorda. Notocorda é o cordão dorsal, né? Tanto é que é o que dá nome ao grupo, filo dos cordados, aqueles que possuem notocorda. Então, todos os cordados têm notocorda, pelo menos no embrião. Alguns a notocorda fica só no embrião, em outros a notocorda persiste durante a vida adulta, no caso dos cordados invertebrados. Mas nós, cordados vertebrados, durante o desenvolvimento embrionário, essa notocorda é substituída pelas vértebras. Então, a notocorda na gente vai servir apenas para dar sustentação ao embrião. A posteriori, em segundo momento, essa notocorda vai deixar de existir. E quem vai dar sustentação, em vez da notocorda, é a coluna vertebral, beleza? Também, todos os cordados têm fendas faringianas, né? Eu também já tive fendas faringianas, né? Lá na minha vida, no comecinho da minha vida embrionária. E essas fendas faringianas, no caso, eu que sou um mamífero, vocês que são mamíferos, e em vários outros animais, essas fendas faringianas somem, né? Mas em outros cordados, as fendas faringianas persistem e se transformam em brânquias, como por exemplo nos peixes, ok? E também cauda pós-anal, né? Então, aqui é o ânus, né? E então, essa região pós-anal, a gente chama de cauda pós-anal também. Todos os cordados têm, pelo menos na vida embrionária, ok? Aí, essa cauda tem várias funções, né? Ela pode ter a função de defesa, como, por exemplo, em alguns répteis, no jacaré, crocodilo, né? Pode ter a função de apreensão, né? De pegar, de segurar, como por exemplo os macacos, e nós que perdemos a cauda no decorrer da história evolutiva. Temos apenas um vestígio de cauda, que é o cóccix, né? O cóccix que é formado por 4 vértebras coccígeas, das 33 vértebras que a gente tem, né? Mas isso é outra história. Beleza? Então, essas características comum a todos nós cordados. Então, todos nós cordados temos essas características, pelo menos na vida embrionária. Algumas dessas características persistem até a vida adulta e outras ficam restritas ao embrião do cordado. Mas vamos evoluir. Como eu bem falei para vocês, né, o filo dos cordados é dividido em 3 subfilos, que são os urocordados, os cefalocordados e os vertebrados. Os urocordados,
Eles são fixos, filtradores e vivem nos mares, né? Os cefalocordados, eles lembram muito peixes, né? Só porque pequenininhos e também vivem enterrado na areia do mar, ok? Eles dois formam os cordados invertebrados, ok? Os urocordados e os cefalocordados. Mas os nossos esforços vão ser no sentido de entender os cordados vertebrados, ou seja, os cordados que têm crânio e coluna vertebral para proteger o sistema nervoso, o crânio para proteger o encéfalo e a coluna vertebral para proteger a medula espinhal, ok? Beleza? Então, quem são os cordados vertebrados? Os cordados vertebrados são os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Vamos estudar justamente nessa sequência. Então, eu vou falar dos peixes. O peixe, ele é um nome genérico, né? Não existe classe dos peixes, né? Os peixes reúnem várias classes de vertebrados aquáticos, ok? Várias classes de vertebrados aquáticos, ok? A gente chama essas várias classes de vertebrados aquáticos de peixes, ok? Aí depois a gente falar dos peixes, vamos para os anfíbios. A aula de hoje é peixes e anfíbios. Então vamos começar com o primeiro grupo de peixes, que são os peixes agnatos, ou seja, os peixes sem mandíbula. Vamos lá. Então, pessoal, os peixes agnatos ou ciclostomatos. Por que peixes agnatos? Há uma partícula de negação. Ignatus, mandíbula. Então, os peixes agnatos são os peixes sem mandíbula, né? Eles são sem mandíbula e, inclusive, então, eles não têm articulação temporomandibular, eles não têm essa articulação que todos os outros vertebrados vão ter, só eles que não têm. E outros também são chamados de ciclostomatos, porque tem a boca circular, né? Ciclo, círculo, estoma, boca, boca circular. Então, os peixes agnatos, ou seja, os peixes sem mandíbula, ele corresponde aos peixes bruxa e às lampreias, ok? Aqui está uma lampreia, ok? Aqui também uma lampreia e aqui é um peixe bruxa, né? O peixe bruxa tem essas estruturinhas na boca, né? Então veja, quais são as características dos peixes agnatos? Eles são sem mandíbulas, falei para vocês, são agnatos. E com boca circular, também falei para vocês, por isso que ciclostomados, né? Por isso que ciclostomados. O corpo é cilíndrico e alongado, ok? Ó, tem apenas nadadeiras ímpares, ou seja, em número de 1, né? Nadadeiras ímpares, que é a nadadeira dorsal e a nadadeira caudal, né? Dorsal e caudal. Só tem nadadeiras ímpares. Só no outro grupo que vai surgir as nadadeiras pares, ok? São sem escamas, né? Então, são peixes de couro, né? Peixes de couro. São peixes que não têm escama, né? No caso do peixe bruxa, eles alimentam-se de outros peixes em decomposição. Então, os peixes bruxa se alimentam de peixes mortos que estão ali na água, né? Já a lampreia, eles são ectoparasitas, ou seja, parasitas externos, né, da superfície, né, de outros peixes. Então, eles utilizam a boca e cheio desses dentículos e eles se prendem na superfície dos outros peixes e ficam sugando o sangue dos outros peixes, né? Então, as lampreias são ectoparasitas de outros peixes, ok? Beleza? Vamos continuar. Agora vamos falar dos condrictes, né? Os condrictes, ictis é peixe, condrocartilagem. Então, os condrictes são os peixes gnatostomados, ou seja, peixes com mandíbula, né? Peixes mandibulados. A partir de agora, todos têm mandíbula, ok? Então, vou falar dos condrictes, eles têm mandíbula, dos osteíctes, eles têm mandíbula, dos anfíbios, dos répteis, das aves e dos mamíferos. Todos têm mandíbula, ok? Então, condrictes são os peixes gnatostomados, ou seja, os peixes com mandíbula, com esqueleto cartilaginoso, diferente dos peixes ósseos e dos outros vertebrados que têm esqueleto ósseo, ok? Então, quem são os condrictes? Quem são esses peixes gnatostomados, ou seja, com mandíbula, e que tem esqueleto cartilaginoso? São os tubarões, bastante famosos, aqui os tubarão, né?
as arraias e as quimeras. Acabei não colocando desenho de nenhuma foto de uma quimera, mas a quimera é bem menos conhecida, vive lá nas regiões abissais, ou seja, lá no fundo dos oceanos, no ambiente onde nem luz existe, ok? Então vamos focar nos tubarões e nas arraias, principalmente nos tubarões, né? Então vamos pensar aí nas características dos condríctios. A primeira, cara, são várias características, eu estou tentando colocar, pensar as principais, ok? Então, com mandíbulas, lógico, são gnatostomados, né, com mandíbulas e com boca ventral. A boca, perceba que é no ventre, né? Aqui é o dorso, aqui é o ventre. Perceba que a boca é no ventre, boca ventral, ok? Com várias fileiras de dentes, ó. Então, realmente, o tubarão, ele tem uma fileira, outra fileira de dentes. São várias fileiras de dentes. E eles vão perdendo esses dentes e rapidamente sendo repostos esses dentes, ok? E esses dentes são escamas modificadas, viu? São escamas modificadas. Aqui. Surge as nadadeiras pares, né, que é a nadadeira peitoral e a nadadeira pélvica, ou seja, além de ter nadadeiras ímpares, como a nadadeira dorsal, a nadadeira caudal, a nadadeira anal, além dessas nadadeiras ímpares, também surgem nadadeiras pares, né, que é a nadadeira peitoral e pélvica, porque elas são em número de 2, né, ok? O que torna o animal bem mais versátil na água, ou seja, se deslocando com mais eficiência. Com escamas dermoepidérmicas, escamas placoides, né? Escamas placoides, dermoepidérmicas, muito semelhante a dentes, né? Tem até dentina, esmalte, dentina, é muito parecido com dentes, ok? A estrutura. A maioria é carnívora, sem sombra de dúvida, a maioria dos condrícteis é carnívoro, mas existe outros que são, por exemplo, suspensófagos, ou seja, se alimentam do fitoplâncton, do plâncton suspenso na água, né? No caso, o tubarão-baleia, que é o maior de todos os tubarões, o tubarão-baleia, ele não é predador, ele não é carnívoro, ele é suspensófago, ele se alimenta desse plâncton suspenso na água, ok? Possuem excelentes estruturas sensoriais, verdade, ele é um excelente predador, e para ser um excelente predador ele tem excelentes estruturas sensoriais para encontrar a presa, né? Ele consegue captar o sangue da presa a quilômetros, consegue captar os impulsos nervosos produzidos pela contração do músculo da presa a quilômetros, então é realmente bastante eficiente, ok? Vamos para o próximo slide. Agora vamos falar dos osteíctes, né? Osteíctes são os peixes gnatostomados, ou seja, os peixes com mandíbula, né? Com esqueleto ósseo, né? Não com esqueleto cartilaginoso, mas com esqueleto ósseo. Corresponde a cerca de 90% de todos os peixes do planeta. Então, 90% de todos os peixes do planeta são peixes ósseos. Então, são os peixes que a gente tem mais contato, são os peixes que a gente tem como mais peculiar, ok? É mais próximo do nosso dia a dia, os peixes ósseos, ok? Então, eles vivem na água doce, na água salgada, eles estão em todos os locais, né? Esses peixes ósseos, esses osteíctes, né? Quais são as características? Com mandíbulas, lógico, né? Eu disse que as mandíbulas agora vai estar em todo mundo, né? Com mandíbulas e com boca terminal, a boca é terminal, né? A boca não é ventral, a boca é terminal, no finalzinho, ok? Com nadadeiras pares, as nadadeiras pares já tinham surgido lá nos condrícteis, e os osteícteis continuam tendo nadadeiras pares, nadadeira peitoral, nadadeira pélvica, além das nadadeiras ímpares, né? As nadadeiras podem ser raiadas ou carnosas, verdade. Ó, as nadadeiras podem ser raiadas, a gente chama de actinopterídeos, a maioria, né? Mas tem alguns que têm nadadeiras carnosas ou nadadeiras lobadas, né? São menos comuns, ok? As escamas são dérmicas, inclusive, foi a partir desses peixes de nadadeiras carnosas ou de nadadeiras lobadas que lá na era paleozoica, no período devoniano, foi a partir desses peixes que surgiu os anfíbios, viu? Então veja,
Então, com escamas dérmicas, perceba o seguinte, os peixes ciclostomados não têm escamas, lampré e peixe-bruxa, não têm escamas. Os condríctes têm escama dermoepidérmica e os osteídeos têm escama dérmica, ok? Podem ser classificados em actinopterídeos com escamas raiadas, ó, sem sombra de dúvidas é o que a gente mais conhece, né? Os actinopterídeos com escamas raiadas, os sarcopterídeos com escamas com nadadeiras, né, raiadas, e aqui com nadadeiras carnosas ou lobadas. Foi a partir dos sarcopterídeos que surgiram os anfíbios, porque essas nadadeiras carnosas que têm uma sustentação óssea, né, foi a partir dessas nadadeiras carnosas que deve ter surgido os membros anteriores e os membros posteriores lá dos primeiros anfíbios há milhões e milhões e milhões de anos no passado, cerca de 480 milhões de anos, ok? E também tem um grupo dos dipnoicos, que são os peixes pulmonados, são os peixes que além de respirar por brânquias, também conseguem respirar tendo um pulmão primitivo, ok? Esses peixes dipnoicos, esses peixes pulmonados, só existem 3 gêneros, né? Um que vive na América do Sul, outro no oeste da África e outro na Austrália, ok? Só apenas 3 gêneros de peixes dipnoicos, de peixes com pulmões primitivos, que tanto respira na água, que tem brânquias, quanto pode ir para a superfície e puxar o ar e utilizar o oxigênio do ar, ok? Que interessante, hein? Então vamos para o próximo slide. E agora a gente vai findar falando dos anfíbios, né? Os anfíbios, que foram os primeiros tetrápodes, né? Tetra, 4 podos pés. Então, os anfíbios foram os primeiros animais com 4 patas, né? Justamente porque eles foram os primeiros, inclusive, a invadir a terra firme, né? Como eu disse para vocês, de um grupo de sarcopterídeos deve ter surgido os primeiros anfíbios, onde aquelas nadadeiras carnosas, aquelas nadadeiras lobadas, aquelas nadadeiras sustentadas por uma base óssea, deve ter dado origem às patas anteriores e às patas posteriores, né, as nadadeiras peitorais e pélvicas, e com isso surgiu os primeiros tetrápodes, que eram os anfíbios, que foram invadindo a terra firme, ok? Então, dividido em 3 ordens, né? Então, a classe dos anfíbios é dividida em 3 ordens. Os anuros, que são os anfíbios sem cauda, né? Que é quem? Que é o sapo, a rã e a perereca, né? O sapo, que ele é o mais feio de todos, eu acho, porque é cheio de verrugas, né? E já a rã tem a pele lisinha e ela vive ali sempre na água, né? E as pererecas, elas são de tamanho menor e aquelas que a gente encontra no banheiro, né? A gente chama de gia, né? E elas saltam, né? E tem ventosas para se prender na parede. Ali são as pererecas, né? Aí nós temos os urodelos, que são aqueles que têm 4 patas, 2 pares de patas e tem cauda, né? Que é a salamandra e os tritões, né? Aqui tem uma salamandra, ok? E o gimnofiano ou ápodas são aqueles anfíbios que não têm patas, né? Ápodas, sem patas, que é a cobra cega, ok? Então vamos para as características dos anfíbios. Os anfíbios são com mandíbulas, como eu disse, de condríctes em diante, todos têm mandíbula, todos são gnatostomados, né? Surge 2 pares de patas, ou seja, são os primeiros tetrápodes, né? A pata é uma adaptação à vida no ambiente terrestre, porque eles foram o primeiro a ir para a terra firme, ok? A pele, eu esqueci pele, a pele é repleta de glândulas mucosas, desculpa, tá certo, ó. Então, repleta de glândulas mucosas na superfície do corpo. Então, a superfície do corpo é sempre úmida. E a superfície do corpo é sempre úmida porque é cheio de glândulas para permitir essa umidade. Essa umidade é muito importante porque os anfíbios, além de fazer respiração pulmonar, também faz respiração cutânea, ou seja, respiração na pele, porque o pulmão deles é um pulmão ainda pouco desenvolvido, ok? São geralmente predadores, né? E eles predam animais em movimento, porque eles têm uma visão boa, mas eles só enxergam coisas que estão se movendo, coisas que estão paradas, eles não conseguem enxergar, ok?
São geralmente predadores, inclusive de outros invertebrados. Os sapos, né, predam bem os insetos. A respiração é pulmonar e cutânea, ou seja, através dos pulmões, mas como os pulmões são pulmões primitivos, são pulmões pouco eficientes, não dá para suprir as necessidades oxígenas do corpo, então eles abrem mão da respiração cutânea para suprir essa demanda de oxigênio que os pulmões não conseguem suprir, ok? Então, o coração é tricavitário, diferente do coração dos peixes. O coração dos peixes é bicavitário, né? O coração dos peixes só tem duas cavidades, um átrio e um ventrículo. Aqui nos anfíbios, a gente tem um coração tricavitário, dois átrios e um ventrículo. E passa por uma fase de larva aquática, né, que é o girino, ou seja, o sapo macho se encontra com o sapo fêmea, né, e eles fazem fecundação externa, ou seja, o sapo abraça a fêmea, que a gente chama de amplexo nupcial, e a fêmea joga seus gametas na água e o macho joga seus gametas em cima dos gametas da fêmea. E no meio aquático, os gametas masculino e feminino se encontram formando o ovo, né? Esse ovo se desenvolve na água, até porque esse ovo ele não tem casca protetora contra a desidratação, né? E nem tem bolsa amniótica. E desse ovo vai eclodir, ou seja, vai sair uma larva aquática, né? Que é o girino. E depois de algum tempo na água, esse girino sofre metamorfose, dando origem a um novo sapo, né? Então, galera, era isso que eu tinha para falar sobre peixes e anfíbios. Na próxima aula, a gente vai continuar explorando os vertebrados. Tchau, pessoal. Até nosso próximo encontro.